Oi, a paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre algo que vem acontecendo muito atualmente, né? Que são os relacionamentos abusivos, que a gente tem visto muito ultimamente, principalmente por parte do homem para com a mulher, né? Também existe a outra parte, da mulher com o homem, mas é sempre em grande parte do homem para com a mulher. E infelizmente a gente tem visto atualmente, parece ser muito comum, né? Parece ter muitas pessoas vivendo isso e as pessoas não estão enxergando, né? Isso. Eu já vivi muitos relacionamentos assim. Eu não posso dizer que seriam propriamente abusivos, né? Não quero entrar nessa palavra que eu acho uma palavra pesada. Mas em relacionamentos que não eram saudáveis, né? Muitas vezes a gente se submete a esse tipo de relacionamento, nós principalmente as mulheres, às vezes por carência, às vezes por não enxergar mesmo, né, que aquele relacionamento ele não está legal, ele não está bacana, ele não tem uma reciprocidade, né? Você, no geral, acaba dando mais atenção, mais afeto, né, a mulher para o homem do que o homem para a mulher. E isso não é legal, né? Um relacionamento, ele tem que ser legal para os dois, né? Tanto para a mulher como para o homem. Então, a partir do momento que ele não está sendo legal para um dos dois, ou que a mulher está dando mais atenção, mais afeto, e o homem não, ele não está correspondendo, ele não está nivelado, né? Eles não estão num nível. E acaba que isso também acaba sendo um jugo desigual, né? O jugo desigual não é só a parte das crenças diferentes, da fé diferente. Não, o jugo desigual também envolve sentimentos, quando você gosta mais de uma pessoa do que aquela pessoa demonstra gostar de você. Isso também é um jugo desigual, porque no geral o relacionamento ele é para ser bom para ambos, é para os dois se gostarem igual, os dois terem objetivos iguais, né? Então, o que a gente tem visto muito atualmente são mulheres que estão se submetendo sem perceber muitas vezes. Tem muitas vezes pessoas nas redes sociais que eu vejo criticando, né? Poxa, mas por que essa mulher se permitiu passar por isso? Por que não terminou? E muitas vezes quem está dentro do relacionamento, elas não percebem, entendeu? Elas não percebem. Então eu quero contar um pouco sobre mim, né? Algo que eu vivi, que eu passei num relacionamento, várias coisas muito difíceis, muito complicadas, que eu só comecei a perceber quando eu saí do relacionamento, né? Que eu comecei a perceber, a enxergar. E mais ainda, eu vi mais coisa quando eu me converti ao Senhor. Quando eu me converti ao Senhor, foi que eu comecei a entender o meu valor para o Senhor, porque a gente tem um valor para o Senhor. E a gente encontra esse valor na palavra de Deus, né? Que o Senhor ele tem planos para a gente, para cada um de nós. Ele nos ama e Ele sonha, né? A palavra de Deus diz em Salmos que Ele sonhou com cada um de nossos dias antes mesmo da gente nascer. Então a gente é amado pelo Senhor, o Senhor é aquele que volta para pegar uma única ovelha perdida, mesmo estando com 99, Ele volta para pegar uma única ovelha perdida. Então a gente tem valor sim para o Senhor. A gente tem que entender que a gente tem valor para Deus e para a gente não se submeter, né, a qualquer tipo de relacionamento, não só relacionamento sentimental, mas relacionamento às vezes de amizades, de ciclo social, quando a gente não vê que a gente está sendo, quando a gente não está sendo correspondido da mesma forma que a gente está entregando para o outro. Então eu só comecei a enxergar certas coisas, como eu falei, quando eu terminei e quando eu vi quem eu era para Deus, quem eu era em Deus, e eu comecei a resgatar um pouco do meu amor próprio, porque eu já tinha perdido completamente. Quando eu estava nesse relacionamento, eu perdi completamente o meu amor próprio. Eu era outra pessoa, eu vivia só para me doar para essa outra pessoa. Até o meu semblante mudou completamente, eu não tinha mais um pingo de amor próprio. Eu vivia para agradar essa pessoa e não estava sendo proporcional, porque eu não estava tendo também essa pessoa vivendo também para me agradar. Então a gente estava nesse jogo desigual desde essa questão do relacionamento, né? Existia o jogo desigual nos sentimentos, na entrega, vamos se dizer assim.
E aí, quando eu me converti, eu comecei a ver coisas mais fortes ainda que eu não vi, né? Quando eu terminei, assim que eu terminei, eu não tinha me convertido ainda, mas eu já estava nesse propósito, né? O Senhor, ele já tinha esse propósito, mas meio que o Senhor me deu, vamos dizer assim, um tempo, né? Um tempo antes de me converter, porque quando eu me converti, eu passei por um processo meio complicado, né? Então eu precisei de um pouco de tempo, assim que eu terminei, para viver coisas que eu tinha que viver comigo mesma, né? E me redescobrir, descobrir quem eu era, né? E a partir do momento que eu comecei a redescobrir quem eu era, foi que o Senhor começou a me resgatar, e aí mais forte ainda eu descobri quem eu era em Cristo, né? A minha personalidade, porque até isso altera, né? Quando a gente está no mundo, a gente tem influências, sim, de forças espirituais do mal, e aí a gente não tem a nossa própria identidade, né? E quando a gente está em Deus, a gente resgata essa identidade que a gente tem no Senhor, né? Quem a gente realmente é, a nossa personalidade, tudo que a gente é. E aí eu comecei a enxergar várias coisas ruins que eu passei, que eu aceitava, muitas vezes por carência, por medo, por inseguranças e também por feridas do passado, né? Porque infelizmente quando a gente passa por certas coisas no passado da gente, quando a gente tem uma ausência da figura masculina, da figura paterna, e eu também tinha a ausência, vamos dizer assim, de Deus, né? Eu tanto tinha a ausência da figura paterna, porque eu não tive o meu pai presente, como eu tinha a ausência da figura paterna maior, né? Que é o meu pai, que é o nosso Pai Celestial, né? Eu não entendia, né? Eu não o via como essa figura de pai. E então eu faltava essa figura masculina. Então, por faltar essa figura masculina, acaba que a gente se apega a qualquer relacionamento por querer ter, né, essa figura do homem, né? Então acaba que antes de me relacionar, de ter esse relacionamento com essa pessoa, eu era uma mulher que procurava ser muito independente, muito forte, de resolver minhas coisas, de fazer tudo só. E quando eu comecei esse relacionamento, eu comecei um forte vento aqui, né? Eu tinha um controle muito grande, né? Essa pessoa exercia um controle muito grande sobre mim e eu me permiti ser controlada, porque exatamente por nunca ter tido, como eu falei, essa figura. A gente sente falta até do controle, até de ter alguém preocupado ali com você, né? Que no caso seria para ser o nosso pai, né? Aquele pai que se preocupa, que impõe rédeas na gente, que se preocupa para onde a gente vai, com quem a gente vai. Eu nunca tive isso na minha vida, né? E aí quando eu me relacionei com essa pessoa, ela exercia esse controle, só que de uma forma como se fosse assim, vamos dizer, um ciúme além do normal, do natural. E aí, no começo, que era pra gente achar aquilo que não é para ser normal, a gente acha até fofo, bonito. Por quê? Porque a gente nunca teve isso. Eu nunca tive isso na minha vida. Alguém que me controlasse, alguém que se preocupasse comigo, né? Só que essa preocupação era uma espécie de um controle mesmo. Não era um controle saudável por se preocupar. Era para te manipular, para te controlar, para saber todos os seus passos, aonde você ia. Então, eu me permitia isso por não ter, né, essa figura paterna, por ter tido essa falta. E aí acabou que eu comecei a me permitir várias coisas, né? E aí quando eu me converti, né, eu comecei a ver tudo que eu passei, tudo que eu aceitei, né? E comecei a pensar como que eu aceitava isso. E a gente só enxerga isso quando abre os nossos olhos espirituais e físicos, né? O Senhor, ele abre, né? É incrível como até isso acontece quando a gente se converte. O Senhor, ele abre nossos olhos de uma maneira que a gente começa a ver tudo de uma forma diferente. Então eu comecei a ver de uma forma diferente e comecei a pensar, poxa, como que eu aceitei isso? E não é nem como eu aceitei isso, é como eu passei tanto tempo aceitando, né? Porque errar é falhar, todos nós falhamos, né? Mas como eu aceitei passar tanto tempo, né? No meu caso, eu passei alguns anos, mas a gente vê aí na mídia, né, o caso da apresentadora que passou muitos anos a mais. Então,
Então não tem nem que comparar, né? Nem se compara o meu tempo com o dela, que foi muitos anos, né? Muitos anos desse controle. E tudo isso acarreta muitas vezes, como eu falei, por falta dessa figura paterna, né? A figura paterna física, né, do homem, do pai, e a figura paterna de Deus, porque Deus, ele é o nosso pai. E no começo, assim que eu me converti, eu não via Deus assim. E eu estava agora, há pouco tempo, nessa semana, eu estava, antes de dormir, eu estava pensando sobre isso, né? Eu estava pensando como eu via Deus, né? Porque no começo eu via Deus como um Deus mesmo, e eu tinha um pouco de medo, né? Eu tinha medo, eu tinha temor, mas eu tinha mais medo mesmo, assim que eu me converti. Eu tinha muito medo porque eu tinha feito coisas erradas e eu tinha medo. Eu disse, acabou, o Senhor não vai me perdoar. Eu vi Ele só como um Senhor, como vamos dizer assim, alguém que não fosse legal, né? Que não fosse legal com os erros que eu tinha cometido. E aí agora que eu vejo o cuidado do Senhor em cada detalhe, tudo, é que eu vejo o Senhor não como um Deus, eu vejo Ele como o meu Deus, como o Senhor soberano de tudo, mas eu vejo Ele também como um grande amigo, né? Eu estava pensando, nossa, o Senhor, Ele é um grande amigo, né? A palavra de Deus fala que eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. E o Consolador também faz esse papel, né, de ser um consolador, um amigo, um companheiro, que a gente nunca está sozinho, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente nunca está sozinho. E aí eu comecei a enxergar também o Senhor como isso, né? Como um amigo, como meu Deus, meu soberano Deus, como um pai. Eu comecei a ver os cuidados em cada detalhe, cada coisa, e eu comecei a ver o Senhor como um pai mesmo, um pai que eu nunca tive. O Senhor, Ele cuida em cada detalhe, Ele me esperou durante tantos anos, né? Que a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele é longânimo. E é isso, o Senhor, Ele cuidou de mim, mesmo quando eu estava fazendo coisas que desagradavam a Ele. Ele cuidou de mim, Ele me deu tantos livramentos, tantas coisas que eu sonhei, que eu pude ver o Senhor realizando. E tem muito mais coisa ainda que eu tenho para testemunhar, de coisas que Ele ainda vai fazer, mas que Ele já falou ao meu coração, né? Essas coisas, Ele já falou muito forte, coisas que eu tenho sonhado, que eu tenho sonhado em comum acordo com Ele, que Ele também sonha para mim. Então, quando a gente vê esses cuidados nos mínimos detalhes, a gente entende que Deus, Ele não é só o soberano, Ele é o nosso Pai. Ele se preocupa com a gente em mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou orar sobre certa coisa, isso é besteira, isso é bobagem. Não é bobagem. O Senhor, quando a gente é fiel a Ele, Ele é fiel a gente. Então, quando a gente o ama de todo o coração, Ele retribui esse amor, sendo fiel em detalhes, coisas bobas, coisas pequenas, né? E esse cuidado a gente só vê com um pai, com um filho, né? Pode uma mãe esquecer de um filho, mas eu jamais me esquecerei, né? Então o Senhor, Ele jamais se esquece da gente, Ele cuida nos mínimos detalhes, sem deixar nos faltar absolutamente nada, né? Então quando a gente conhece o Senhor e a gente vê esse grande amor que Ele tem pela gente, o cuidado que Ele tem, o zelo, né, que eu posso ver isso atualmente, né, o zelo que o Senhor tem por mim. Muitas vezes eu me sentia fraca e vulnerável a cair em pecados, né, por ter essa carência, né, como eu falei, da figura masculina. Muitas vezes eu caí em relacionamentos que não eram legais, por carência, por falta. E eu vi até isso, o Senhor cuidando de mim quando eu me converti, né, me dando um livramento, por eu ainda estar fraca e vulnerável, a cair no pecado, nessa fraqueza que eu tinha, né? E eu vi o Senhor me livrando, cuidando de mim, colocando mesmo que um muro ao redor para me proteger do mundo e de mim mesma, né? Que eu ainda estava muito vulnerável. E aí, isso são coisas que só um pai pode fazer. E quando a gente descobre esse amor, a gente não se entrega a qualquer amor. A gente não consegue se entregar mais a qualquer amor. A gente começa a conhecer quem a gente é em Deus e o que Deus sonha pra gente, né?
O verdadeiro homem de Deus, né, que a gente sonha, aquele homem que é o nosso, que vai ser o nosso sacerdote, que vai ser aquele homem que fala na palavra de Deus, que como Cristo amou a igreja, assim seus maridos devem amar suas esposas, que é um amor grande, né? Que o Senhor, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele ama a igreja de Deus. Então, que a gente possa encontrar primeiramente o amor em Deus, quem a gente é nele, para que depois que a gente estiver preparada e curada, né? Quero falar também sobre isso, sobre a cura. Como eu passei por várias coisas, né? Como eu falei, dessa ausência da figura masculina, eu percebo também que o Senhor, além dele estar me guardando, Ele está me curando, né? Está me curando nessa área, na área sentimental, antes de me apresentar a pessoa que Ele tem separada para mim. Então, e aí, nesse processo de cura, a gente vai entendendo quem o Senhor sonha para a gente, quem a gente é em Deus e quem Ele sonha para a gente. E a partir disso é que a gente vai descobrir, né, quem o Senhor sonhou, quem se encaixa na nossa vida, quem se encaixa no nosso propósito. E principalmente, quando a gente for se relacionar, essa pessoa, ela te aproxima cada vez mais de Deus. Porque se ela te aproximar de Deus, isso é um bom sinal, né? Mas se ela quiser te afastar do Senhor, isso não é um bom sinal. Compartilhei até um vídeo no meu Instagram sobre 8 sinais que o Senhor Ele dá para confirmar, que é uns sinais para inicialmente, né? Os sinais básicos para o Senhor confirmar um relacionamento. Depois eu posso gravar um vídeo sobre isso aqui e também posso deixar aqui na legenda o meu Instagram, para quem quiser me seguir. E é sobre isso, né, que eu queria compartilhar hoje, né, refletir sobre relacionamentos. Eu foquei mais na área sentimental, mas também isso a gente pode levar para a área de relacionamentos de amizade, de tudo, né. E é sobre isso que eu queria compartilhar, sobre essa palavra. Eu espero que eu tenha conseguido deixar uma mensagem de vida, de cura para cada um de vocês. E até o próximo vídeo.